Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Taylor Extreme, trazendo mais esse vídeo aqui pra vocês. E né galera, mais uma vez, já chegando, pedindo desculpa aí pela ausência de vídeos. Mas vocês já sabem, aquela desculpa de sempre, chovendo molhado, falar que é por causa do tempo. A gente tá trabalhando aí por fora, fazendo bastante coisa, e nem sempre a gente consegue estar aqui. E galera, sinceramente também, não tem muita coisa que eu possa estar trazendo assim de inovador, talvez, digamos. O que eu tenho de inovador pra trazer pra vocês são as histórias em quadrinhos, as histórias em si, né, do universo Extreme. Eu poderia estar trazendo vários vídeos aqui, lendo histórias em quadrinhos antigas, tá? Mas isso eu já fiz bastante. Então quando as pessoas às vezes me cobram, cadê os vídeos, Taylor? Eu não tenho muito o que trazer assim de inovador pra vocês, se é que vocês estão me entendendo. A única coisa muito diferente que eu posso trazer realmente são as histórias em quadrinhos novas, como The Thunder 5, The Legendary 3 que tá vindo aí, entre outras. Então se for pra trazer um, sei lá, um vídeo meia boca, às vezes um vídeo lendo um quadrinho que eu já li, que eu já trouxe 3, 4 vezes aqui, eu prefiro não trazer nada e dar uma atenção a mais assim realmente nesses projetos. Mas como já faz um tempo que eu não trago vídeo e tem uma galera meio curiosa com o The Thunder, né, mano? O que tá vindo aí de inovador, já que faz tempo que não falam nada. Eu venho aqui pra falar um pouco sobre essa história em quadrinhos que já tá saindo do forno, assim, digamos que já tá em 85% finalizada. Ainda falta dar alguns retoques, algumas coisas, mas ela tá ali nos 80, 85% finalizada, cara. E não vai demorar muito pra ela tá aqui nesse canal. Então, antes da gente começar a falar um pouco mais sobre essa história em quadrinho e um pouco do The Thunder, já peço pra que você deixe o like no início do vídeo e caso você não seja inscrito, se inscreva no canal. Bom, o que falar do The Thunder, um personagem muito antigo, carismático e que boa parte desse canal gosta. Eu acredito que, sei lá, todo mundo gosta do The Thunder aqui, é muito difícil falar do The Thunder sem agradar o pessoal. Ele é aquele personagem que todo mundo gosta, todo mundo fala bem, todo mundo quer ver em algum momento, mesmo ele sendo aquele anti-herói esquisito. Esse personagem surgiu lá em 2013, na escola, aquela história bem velha que todo mundo já sabe, e a ideia inicial era criar um personagem próximo a mim, a quem eu era mais ou menos naquela época, meio que já se distanciando desse negócio de JLA. Só que não funcionou muito bem e não ficou nada parecendo comigo. Eu diria que o The Thunder é uma fusão de mim com alguma coisa a mais, eu não sei. E depois ele foi meio que se tornando um personagem único. Conforme as histórias foram passando, ele foi criando uma personalidade forte e única, muito diferente dos outros personagens, sabe? É claro que no universo Extreme, eu sempre tento deixar muito bem evidente essa questão de personalidade. Os personagens, eles são únicos, mesmo às vezes a aparência deles sendo parecidas, você consegue perceber somente pelo texto que aquele personagem não é fulano, não é ciclano. É o The Thunder, é o Peter, é a Moonshine falando. Então eu tento sempre deixar os textos únicos e que seja característico daquele personagem. O The Thunder, ele tem um linguajar próprio, ele tem atitudes, ele é explosivo. E mesmo sendo um personagem naquela época baseado em mim, cara, hoje eu posso dizer que ele é um personagem totalmente autônomo, assim, digamos, em questão de personalidade, em questão de ser. Tá, mas o que esse cara faz pra quem não conhece o The Thunder? Tipo, tá meio que boiando, finge saber, mas não sabe nada, porque realmente assistir os vídeos antigos é bem ruim. Tanto que eu tô criando um método mais fácil e prático pra trazer The Thunder 5, já que eu sei que é entediante assistir os vídeos, cara, da forma que eu gravava antes. Era falando, explicando e falando muito, sabe? Dando detalhes, se aprofundando em cenas pequenas que não tem necessidade. Já que eu sempre trago, depois da história em quadrinho, um vídeo de análise, ao qual eu meio que exponho tudo que tem ali a mais na história em quadrinho, tudo que passou batido, digamos. Então não tem nenhuma necessidade, assim, de ficar explicando demais a cena, sabe? Eu sei que eu já cometi essa gafe nos vídeos antigos. Então todo mundo fica meio com ponta solta ali, conhece o personagem, conhece alguns feitos, mas não conhece a história em si. Eu não vou contar a história do The Thunder aqui porque não vale a pena. Tem vários vídeos de resumo e também tem os próprios vídeos das histórias em si, certo? Vou tentar deixar aqui na descrição e se eu lembrar eu deixo no cardzinho aqui. Mas pra resumo, o The Thunder, ele é um cara normal, um moleque ali da escola que mora numa cidade chamada Steveville, uma cidade muito conhecida aqui no universo Extreme. Ele tem uma vida normal, tem o seu amigo chamado Jake que se apaixona por uma mulher e depois, né, agora já vem a parte dos spoilers, ele ganha ali seus poderes através do raio, né? E depois vocês vão ver mais pra frente por que ele ganhou esse trovão. Mas a primeira história em quadrinho é basicamente mostrando a origem dele, ele indo pra escola. Uma história muito simples, não tem roteiro assim, tipo, elaborado, não tem grandes coisas. Os desenhos estavam muito mal feitos, porém é um personagem carismático e que marcou muito aqui no canal. E mesmo com essa qualidade bem abaixo, ainda assim conseguiu ali conquistar o coração de muita gente, velho. E tá ali o The Thunder bonitinho, ele gosta de jogar bola, ele troca ideia com os parceiros dele, até que de repente o raio caiu, né, mano? A partir daí todo mundo já sabe o que acontece. O The Thunder, ele meio que ativa os seus poderes, poderes ao qual muita gente não entende o que é. O mais evidente no The Thunder é a super força, mas ninguém sabe da onde que vem os poderes dele de fato. Só sabe que ele foi atingido por um raio e tem uma força absurda, e quanto mais raiva ele tem, mais forte ele fica. Isso é um resumo bem ignorante, assim, mais ou menos, dos poderes do The Thunder de fato. Quem já acompanhou o The Thunder sabe hoje, né, que ele faz parte de uma família muito maior, que tem ali poderes elétricos, e esses poderes não são só sobre raios, cara. Essa energia
a mais que percorre o corpo deles, ativou um tipo de célula diferente que eu não tô lembrando o nome, mas eu vou deixar aqui, cara, em texto. Essas células, mano, elas ficam desativadas ou ativadas, dependendo da pessoa. Em algumas pessoas do clã Meyer, ativou, em outras não. E tem pessoas que nascem com um certo dom de desbloquear esses poderes, se é que vocês sabem quem é agora, né? O senhor Vo-Jay Meyer. O avô do The Thunder tem essa paradinha de destravar e travar o poder do cara. Então se o The Thunder, por exemplo, quiser ser uma pessoa normal, não quer os poderes dele, ele pode chegar no Vo-Jay e o Vo-Jay desativar os poderes dele. Isso já aconteceu nas histórias em quadrinhos do futuro. Então, a fins de resumo, os poderes do The Thunder é isso, cara. Mas o que o raio fez, disseram? Em The Thunder 3 isso é explicado de uma forma bem assim também esculachada, digamos, porque é necessário uma história em quadrinho mais trabalhada e um roteiro mais bonito. Ali eu só queria falar tudo que eu precisava falar e acabou ficando aquele montoeiro de texto, mas ao que deu a entender é que o The Thunder herdou o poder da Fúria do Trovão, ou seja, ele cria uma super força, o seu corpo vai ficando cada vez mais resistente, mais bruto, conforme ele vai ficando com raiva e conforme os seus sentimentos, conforme o que ele sente, né? E quando ativa essa fúria dentro dele, ele fica muito forte. Mas o poder da fúria, ele é muito, tipo, sensível, cara. Basta ele ficar com um pouquinho de raiva, as coisas já saem do controle, e isso já foi muito evidente nas histórias em quadrinhos do The Thunder. Várias vezes ele se irritava e do nada já tinha raiozinho em volta dele, tá ligado? Então ele é um cara que precisa controlar muito esse poder que ele tem, porque ele é um cara muito apelão. Todo mundo já acompanhou isso, viu nas histórias de quadrinhos de The Legendary. Ele é um cara muito apelão, todo mundo ali precisa dele no último momento, porque ele vai ser o cara que vai ali fazer alguma coisa, mas se ele não tiver com raiva, não tiver uma motivação assim, ele vai apanhar. E muitas vezes a gente já viu ele apanhar. Mas enfim, o resumo é esse, né, do herói em si, do The Thunder em si, o resumo é esse, ele é desse jeito. E tem várias histórias em quadrinhos dele aqui no canal, inclusive uma do Universo das Loucuras Extreme, que ele luta contra o Thor. E, enfim, a primeira história em quadrinho é essa, e a primeira história em quadrinho já apresenta um vilão comum com um grupo maligno que é muito famoso no Universo Extreme, que são os Maillard, cara, ou seja, os lobos de Wolverton, os lobisomens do Universo Extreme. E o professor do The Thunder é logo um deles. E aqui a gente vê que o The Thunder tem uma rincha com ele, os dois acabam brigando ali. O The Thunder no final acaba saindo na porrada com ele por várias coisas aqui, que eu não vou ficar falando a história, porque todo mundo já conhece. E aqui no finalzinho a gente consegue perceber com mais clareza os poderes do The Thunder, assim, quando a mãe dele apanha ali do lobisomem que tá todo bugado, e ele desce a porrada no cara sem dó, meu parceiro. E aqui o professor percebeu e experimentou na pele a Fúria do Trovão pela primeira vez. E o que vem nas próximas histórias em quadrinhos do The Thunder é uma progressão da história em quadrinho do The Thunder 1. The Thunder 2 vem aí o palhaço de Steve Vai, ao qual a mãe do The Thunder vai de arrasta, e a gente vê um grau a mais dos poderes dele. Em The Thunder 3 a gente vê uma revelação gigantesca da família do The Thunder aparecendo, os pais, os parentes, irmãos. Ele conhece um pouco do seu passado e até um pouco sobre sua mãe que faleceu na HQ anterior, em The Thunder 2, cara, ali numa briga contra o Calvin, né, parceiro, que é o palhaço. The Thunder 4 também mais rixa e problema familiar, o qual o irmão do The Thunder, né, um falecido irmão, volta à vida ali através de uns poderes de um feitiço de um outro vilão que tá envolvido. Um vilão muito interessante, diga-se de passagem. Inclusive, vai ter mais coisas sobre esse cara ainda, cara. Eu pretendo fazer mais coisas sobre esse cara, que ele é muito bom. E é muito louco porque o irmão do The Thunder, ele tinha que ser um pouco mais explorado, porque essa parada de colocar um outro olho nele, cara, ficou muito louco. Tirou o olho do Raiga e colocou no olho do irmão do The Thunder, e o irmão do The Thunder ficou bruto, ficou monstro. Porque pra quem não sabe, o irmão do The Thunder, o poder dele, além da força, é uma super cura, é um fator de cura. Só que não é um fator de cura com tanta precisão, tipo a nível Wolverine, entendeu? A nível Deadpool. É um fator de cura, por exemplo, ele quebra um osso, leva um tempo, mas esse osso se regenera rápido. Então ele consegue tomar bastante pancada e se regenerar muito rápido. Tipo, ele não vai morrer por pouca coisa, entendeu? Mas uma mão atravessando ele ou coisa do tipo aí, não tem o que fazer, já era. Só que essa parada de se autocurar faz com que também ele seja compatível com outras coisas, tá ligado? Que é bem improvável. Então será que se plantasse uma mão de gorila nele, ele ia ter uma mão de gorila? Vai saber, né? Porque o corpo dele aceita meio que implantações ou coisas do tipo, mas eu acho que não funcionaria com animais, né, velho? Só com ser humano mesmo. Enfim, viajei. Mas esse lance de colocar o olho do Raiga nele, cara, ficou muito bom. E ele usou e usufruiu do olho do Raiga muito bem. Previu todos os golpes do The Thunder, deixou o The Thunder no chinelo. Se não fosse a ajuda da namorada dele, da Bella, que virou Scarlet, parceiro, já era. E agora vem The Thunder 5. O que será que tá vindo aí, cara? Eu andei respondendo algumas perguntas no Instagram sobre isso. Inclusive, se você não segue, segue lá, @Universo Extreme, cara. Você tá perdendo muita coisa, hein? Segue lá. O que eu mais reforcei é que é uma história do The Thunder. Muita gente perguntou, vai ter envolvimento de multiverso, vai ter personagem assim, vai ter participação de fulano, de ciclano. E assim, o foco maior da história, mano, tipo, o alicerce da história inteira
inteiro é uma história sobre o The Thunder, cara. Não vai ser uma coisa assim, multiversal, gigantesca, grandiosa, assim. As histórias do The Thunder sempre foram mais pé no chão. Vocês podem pegar que Force Bugs, sempre é aquela coisa, né, fora do comum. The Legendary, então, é um negócio muito louco, né? Até agora, tipo, não teve nada de The Legendary, assim, referente à parte urbana. São coisas que eu ainda quero trazer, que eu já escrevi vários roteiros já de The Legendary, focado na parte da cidade, na parte da política, mas não a política da forma que a gente conhece, tá? A política do universo extreme, pelo amor de Deus. Como que funciona essa parada de heróis e o governo, sabe? Então eu até tive que criar um governo do zero pra meio que adaptar isso, trazer tudo isso. Enfim, The Legendary já é muito mais complexo porque tem muitos personagens e a coisa sempre sai fora da casinha, sempre vai longe, né, cara? Mas The Thunder, cara, The Thunder, JLA, é sempre aquela coisa mais urbana mesmo, mais cidade, escola, pá, aquela coisa assim mais de boa. E The Thunder 5, cara, não vai ser tão diferente assim, digamos. Só que quando eu tava escrevendo o roteiro e finalizando, eu acredito, assim, na minha perspectiva, que além de ter sido um dos melhores roteiros que eu já escrevi, foi a melhor história em quadrinho do The Thunder, a melhor história no geral do The Thunder que eu consegui contar. Isso é sem exagero, isso não é pra causar hype, isso não é pra vocês ir lá correndo e assistir o vídeo ou ficar ansioso pra ver, não. Eu tô falando com toda a sinceridade, eu trabalhei tão bem no roteiro, tipo, eu deixei tudo tão minucioso, tão redondinho, que quando eu tava lendo, inclusive agora que eu tô desenhando, eu vou lendo ali os textos e eu fico, caramba, ficou muito bom isso aqui, cara. Tipo, encaixou muito bem a fala do personagem, a forma, a expressão de como cada personagem agiu e foi necessário. Foi muito bem, cara. Foi tipo a nível filme, parecia realmente que era um roteirinho de filme, assim, sabe? De uma série, não sei, alguma coisa assim. Eu gostei, sinceramente eu gostei. Porque eu já lancei muita história boa, mas também já lancei muita história ruim, cara. Então eu preciso saber quando eu faço algo bom e quando eu faço algo ruim. Porque como eu vou saber que tá ruim se eu não saber quando tá bom? Então quando você fala assim, ah, eu gostei do que eu fiz, você tá reconhecendo algo bom, cara. Então quando você fazer algo ruim, você também vai reconhecer aquilo. Você vai falar, ah, cara, não ficou da hora isso aqui. Realmente, você vai aceitar essa crítica com mais facilidade, sabe? Porque você sabe o que é bom e o que é ruim. Cara, e você saber que você fez algo bom não significa que você vai estar se achando, se pagando, não, irmão. Aceita que aquilo ficou ruim e aceita que aquilo ficou bom. E The Thunder 5 eu li, reli, refiz, reescrevi várias coisas e, rapaz, eu cheguei no momento que falei, cara, acho que foi a melhor história do The Thunder que eu já contei. Eu não sei se talvez seja até a melhor história que vocês vão ver, cara, assim, em questão de construção de personagem, construção, colocação, texto, cada personagem aparecendo no momento certo e tendo o seu papel fundamental dentro da história. Não era aquela coisa mais meio que aleatória igual as últimas vezes, meio que parecia que eu ia fazendo no modo livre, modo free. Essa história do The Thunder, ela foi totalmente montada e elaborada, cara. Então, eu gostei bastante do resultado, mesmo sendo uma história em quadrinho manual ao estilo mais antigo. Então, esperem coisas boas sim, não só de The Thunder 5. Talvez, né, a forma que eu falei aqui surpreendeu muito e pode ser que a pessoa vai ficar com muito hype e no dia vai ficar tipo, ai, vai esfriar, vai dar aquela esfriada. Então, assim, não espere realmente algo grandioso em The Thunder, tipo, multiverso, não sei o que, vários personagens aparecendo, pancadaria toda hora, soco na cara e não sei o que. Não, vocês vão ver a construção do personagem e por que ele decidiu fazer aquilo, decidiu fazer isso, por que ele decidiu tomar aquela iniciativa. Tudo tem um porquê dentro dessa história. Então, eu acredito, só pra finalizar esse vídeo, eu acredito realmente que foi a melhor história em quadrinho do The Thunder que eu já contei, e se não a melhor história do Universo Extreme até o momento. Cara, eu acho que talvez só vai perder pra The Legendary 3, porque The Legendary 3 eu nem terminei o roteiro ainda. Eu ainda tô escrevendo, enquanto eu tô escrevendo eu já tô desenhando, mas é um roteiro grande, complexo, tem uma variedade absurda de personagens, então vai precisar de uma atenção grandiosa. É por isso que eu tô presenteando vocês com The Thunder 5 agora, pra eu ter um pouco de mais tempo pra finalizar The Legendary 3, que eu acho que também, assim, tem tudo pra ser uma das maiores histórias em quadrinhos desse universo, cara, desse canal. Tenho certeza que vai ficar na história desse canal, cara, The Legendary 3 e The Thunder... Vai começar com The Thunder 5, essa saga de histórias realmente boas, digamos. Vai começar com The Thunder 5. E a partir de The Thunder 5 vocês vão ver só histórias boas. E eu tenho certeza disso, porque eu realmente tô chegando naquele momento que eu tô falando. Que eu tô, tipo assim, ficando satisfeito com o desfecho dos personagens e com tudo que tá sendo produzido aqui. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você espera sobre The Thunder. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Valeu, fui!